Três, claquete, gravando. Vai, Jair. Pode responder, Eduardo. Então, é o casamento do pequeno burguês, né? É o Isso. seguinte, a montagem do Teatro Universitário de Araraquara de O Casamento do Pequeno Burguês foi de 1968. Aquele ano terrível. Aqui eu já vou falar de uma relação do Luiz com uma professora lá da Faculdade de Filosofia, que era a Vilma Rodrigues. Ela era da cadeira de alemão. E ele pediu a ela que fizesse a tradução do alemão do casamento. Então, a leitura que nós fizemos inicialmente foi de uma versão do casamento feito diretamente do alemão pela Vilma. Devo dizer também o seguinte, nesse ano, não, desculpa, no ano anterior já tinha sido a doutora Fanny Tabak que tinha feito, que tinha colaborado muito com a montagem do Terror e Miséria do Terceiro Reich. É o seguinte, nesses anos iniciais de 67 e 68, do início da nossa atividade teatral, havia algumas publicações da civilização brasileira com peças do Brecht, por exemplo, A Exceção e a Regra, e tinha o primeiro livro teórico sobre o Brecht, que foi um livro escrito pelo Maciel. O casamento foi a nossa segunda montagem. Nós já tínhamos montado Brecht em 1967, que foi quando eu conheci o Luiz Antônio. Depois, se você quiser saber como que eu o conheci, você me pergunta. A montagem de 67 era ainda sob a rubrica do Teatro de Colégio, TECO, lá do IEBA, onde o Luiz estudava e onde ele tinha criado esse grupo de teatro. Eu já estava no primeiro ano de Ciências Sociais. E, de alguma maneira, eu fui a ponte para o Luiz lá para a Faculdade de Filosofia. Porque, no final de 67, quando a gente resolveu transformar o TECO em TUA, fui eu quem, funcionei como articulador disso daí. E a montagem do casamento foi a primeira montagem do TUA. Isso ocorreu em 68 e realmente foi ali onde tem o Teatro Wallace Leal, era onde nós ensaiávamos e onde nós trabalhávamos. Em 68. Em 67, não. Em 67, a gente ensaiou a montagem do Terror e Miséria lá num teatrinho que tinha dentro lá do Colégio Progresso. Quer dizer, uma sala ali, de coral, qualquer coisa assim. E depois virou TUA mesmo, né? Tá muito complicado? Tá ótimo. Se você quiser falar como conheceu o Luiz, já emenda. Eu falo já. Então, a gente ensaiava no Colégio Progresso. E eu conheci o Luiz, quer dizer, como que eu comecei a trabalhar no TECO, né? Eu já estava na Faculdade de Filosofia, eu tinha feito o curso clássico no IEBA, e eu conhecia o Luiz de ver o Luiz. Eu vi o Luiz em algumas apresentações de teatro, por exemplo, dos Diletantes, que a Ana Maria Martinez é que dirigia, e quando tinha alguma apresentação de início lá para a calorada, que se chamava Bichou, ou Show dos Bichos,
onde nós, os bichos, tínhamos que montar um show para os veteranos. Mas ali na Faculdade de Filosofia tinha o quê? Tinha ciências sociais, tinha letras, pedagogia, tinha matemática, tinha química, e todos tinham que participar desse show. Todo curso tinha que... não tinha administração ainda, não. Tinha que montar um número. Podia ser um número solo de alguém da turma, podia ser um número mais coletivo, né? E quem fazia ciências sociais, que você acha que você conheceu, fazia comigo, era o Abílio. O Abílio, a Tisha, filha que era a Tisha Lupo, a Regina, a Maura. E fui eu quem sugeri que nós fizéssemos uma cena do Arena contra Zumbi. Como eu já era o cantor das multidões ali, aliás, eu virei o cantor das multidões com esse show. Tinha o show dos bichos e cada curso tinha que fazer um número. Era uma espécie de trote, né? Era uma coisa muito engraçada, porque era 1967. Além da gente fazer isso, o diretório acadêmico ele dava livros que a gente tinha que ler. Eu li lá o Estado e a Revolução do Lenin e eu tinha que conversar depois com alguém deles sobre o Estado e a Revolução. Então, era meio Rito de iniciação. Uma iniciação, né? Mas eu tinha feito clássico, né? Eu tinha estudado 3 anos de filosofia já no clássico e tudo mais. Essas coisas não eram muito novidades para mim. Vamos voltar para o show lá, né? Então eu propus para o grupo que nós fizéssemos o tempo de guerra que fazia parte do Arena contra Zumbi. Agora vou retroceder um pouco ao clássico mesmo. Um dos meus colegas de turma era o Vitor, Antônio Vitor. O Vitor era o grande violonista da época. Você conheceu ele? Conheci, claro. Eu era músico na época, conheci, claro. Então, e a gente, na verdade, na turma lá do clássico, mas eu vou voltar lá para o tempo de guerra. Quer dizer, eu meio que montei o tempo de guerra com os meus colegas do curso os calouros de Ciências Sociais. Éramos eu, o Vitor, era a Iris, tinha umas 11, 12 pessoas assim. Então, eles formavam o coro e eu era o solo. E você conhece tempo de guerra, né? Eu vivo num tempo de guerra, eu vivo num tempo sem sol. Só quem não sabe das coisas é um homem capaz de rir. Triste tempo presente em que falar de amor e flor é esquecer que tanta gente está sofrendo tanta dor. E aí tinha o coro que cantava: é um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Eu estou com a voz mais cedo com o Eduardo e eu estava falando, ele falava disso também, da inexistência de materiais sobre o início aí da carreira do Luiz Antônio em Araraquara. E nos poucos registros que tem, é o texto do Casamento Pequeno Burguês, o Eduardo estava falando, eu tenho aqui a edição original, lá a primeira edição do Teatro Completo, e realmente o texto aqui é com a Vilma Rodrigues. Vilma Rodrigues. Ela era professora de alemão lá. Eu não sabia. Por mim, era alguém já lá do Rio, porque não. Começou em 86. E deixa eu dizer uma coisa para você. É a primeira vez que eu estou dando um depoimento desse. Mas a memória, sabe, dos primeiros 4 anos de teatro universitário de Araraquara sou eu. Sabe? Até a Edna chegou depois. Ela depois ficou mais 3 anos.
noite. No final daquela noite mesmo, o Luiz chegou junto com o Zezé Brandão e a Patrícia. Ele chegou para me cumprimentar e falou para mim que eu cantava muito bem, sabe, tudo mais, mas que ele não gostava muito daquelas coisas, não, do teatro de arena. Ele não curtia aquilo, não. Mas que eu cantava muito bem e que ele gostaria que eu fosse fazer teatro com ele, sabe, que ele tinha criado um grupo lá no IEBA que se chamava TECO, Teatro de Colégio, e que ele ia montar um texto do Brecht chamado Terror e Miséria no Terceiro Reich. E eu fui fazer teatro com ele. E acho que o grande particular da minha amizade com o Luiz, fora o fato de que foi ele que deu o apelido para mim de Tatu, né? É que eu quem estudava com ele. Eu aprendi muita coisa, sabe, de como dirigir, de como trabalhar, por trabalhar com ele. E ele era uma pessoa que eu aprendi isso, sabe, que ele absorvia muito de tudo, né? Ele via uma fotografia e aquilo servia para ele montar o rio, por exemplo, da exceção e a regra. E aí, quando a gente fez o número, vou contar uma coisa para você, foi um bombardeio dentro lá ali era onde tinha a cantina do Carlitos e tinha aquele salão que hoje é o Teatro Wallace. A gente montava um palco improvisado ali, que eram os bancos das nossas assembleias. Aqueles bancos compridos que tem o pé, que é uma bandeirinha de festa de São João, né, segurando a madeira. Aqueles eram os bancos para as nossas assembleias. E a gente juntava algumas delas, botava um praticável em cima, pregava e improvisava um palco. Bem, foi aí que a gente se apresentou. E numa noite lá do início de 1967, era mais ou menos março, abril, por aí, acho que março. Mas foi uma maravilha, é uma época assim, muito rica. O Alcides era o representante de Botucatu, a Eliane lá de Santos, muita gente, sabe, e era uma coisa muito efervescente. Aí, quando a gente começou quando o Luiz propôs que a gente ia continuar, então que eu já tinha articulado lá de transformar o Teco em Tua e que a gente continuou lá para fazer o espetáculo lá na filosofia. E tem uma particularidade, nessa época o Kiko, que era primo do Luiz, veio de Bauru para ajudá-lo na direção das coisas. Mas ele acabou indo para o palco e, na verdade, o diretor era o Luiz mesmo.